Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar mais um edital de PGM, agora 2019, a PGM de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Toda semana, todo mês, praticamente todo dia, a gente tem notícias sobre editais de Procuradoria Municipal, seja referente às publicações desses certames, seja referente a autorizações de concurso, dispensa de banca. Então eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre a bola da vez nos concursos da advocacia pública e eu já tive a oportunidade de te dizer que a bola da vez é PGM. Então, se você nesse caso tem interesse de se preparar para as procuradorias municipais, o momento é exatamente esse. Como falei no vídeo anterior, o mar não está para peixe na Advocacia Geral da União e as Procuradorias Gerais de Estado, as maiores, as que chamam e despertam mais atenção, ou já tiveram um concurso recente, ou a gente não tem notícia da organização do concurso agora, ou seja, notícias imediatas, notícias para agora, as procuradorias municipais têm preenchido esse espaço e têm cada vez mais publicado editais, alguns editais extremamente interessantes, especialmente em razão de duas situações muito específicas. A primeira delas é que a Justiça tem arrochado no que diz respeito à possibilidade do município ser representado por escritório de advocacia privada. Muitas ações judiciais têm pedido para que os municípios apresentem a dispensa de licitação e comprovem a regular contratação dos escritórios de advocacia privada. Eu, por exemplo, peço sempre isso nas ações em que os municípios são representados por escritórios privados. Algumas das vezes o município ele não consegue comprovar a regular contratação do escritório de advocacia, a razão pela qual o juiz extingue o feito, por deficiência de representação, seja porque também o Ministério Público tem batido muito em cima dos municípios na tentativa de obrigá-los, muitas vezes por termo de ajustamento de conduta firmado, a contratar, instalar e contratar procuradores para que a representação do município seja feita da melhor forma possível através de profissionais qualificados e devidamente concursados. Então 2019 tende a trazer muitos editais ainda de PGM. Alguns mais interessantes, outros menos interessantes. Como são muitos os municípios do país, obviamente que muitos desses concursos vão acabar coincidindo a data de realização da prova. E agora nós temos uma tríplice coincidência. Nós temos o edital da PGM Cajazeiras, que prevê prova para o dia 28 de abril. Nós temos o edital de Jericoacoara, que prevê prova para o dia 28 de abril. E agora nós temos a PGM Parnamirim, no Rio Grande do Norte, que também prevê prova, ou seja, realização de prova objetiva, para o dia 28 de abril. Então nós temos 3 PGMs para a realização de prova no dia 28 de abril. Razão pela qual, se você tiver interesse de se preparar e de fazer concursos de Procuradoria Municipal, pelo menos nessa situação vai ter que analisar a estratégia necessária para escolher um desses 3 editais para se preparar e fazer a prova com chances de passar. Então, mais do que nunca, nós temos editais de PGM na praça e mais do que nunca você precisa de estratégia para decidir qual é a melhor PGM para a sua realidade e qual delas ou em qual delas você vai investir tempo de estudo, dinheiro muitas vezes, pagando cursos, mas mais que isso, tempo de vida investido no que diz respeito à preparação necessária ao enfrentamento desse tipo de prova para ter chances de passar. Porque fazer concurso por fazer não adianta muito. O objetivo é se preparar e chegar na prova com chances reais de aprovação. Bom, nós temos a prova da PGM Parnamirim para o dia 28 de abril, coincidindo, portanto, com o PGM Cajazeiras e também com a PGM Jericoacoara, razão pela qual aí nós temos mais uma opção de concurso para esse dia 28 de abril, o que vai fazer com que muita gente, nesse caso, escolha uma ou outra prova, o que vai acabar diluindo um pouco a concorrência e fazendo com que, eu penso, algumas pessoas tenham mais chances se escolherem a procuradoria certa para fazer a prova. O item 8.2 do edital diz assim, os candidatos aos cargos de nível superior, códigos 201 a 261, nós temos então um edital comum de PGM,
onde existe um concurso para inúmeros cargos e no meio deles lá você tem o concurso para procurador. Então são vários cargos de nível superior, dentre eles nós temos 2, advogado e procurador, daqui a pouco eu explico a diferença. Então o pessoal que faz concurso para nível superior em Parnamirim fará prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, de acordo com o quadro do subitem 8.2.1 e prova de títulos de caráter classificatório. Não tem prova subjetiva, a exemplo do que acontece em Jericoacoara. Na PGM Cajazeiras tem prova subjetiva, na PGM Jericoacoara e na PGM Parnamirim não tem prova subjetiva. São provas de títulos e provas objetivas. Ou, na melhor ordem, provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório e prova de título de caráter apenas classificatório, como diz a jurisprudência do Supremo que deve ser. Então as provas objetivas, elas são divididas em língua portuguesa e conhecimento específico da área escolhida. Não tem informática. Você tem 10 questões de língua portuguesa e conhecimentos específicos, 25 questões, que são os conhecimentos específicos obrigatoriamente atinentes à matéria jurídica. E aí eu vou te dar a dica, obviamente, que muita gente já deve saber. Se você tiver interesse de se preparar para esses concursos de PGM, principalmente esses concursos em que o concurso, o certame de procurador, ele está dentro de um edital que tem inúmeros outros cargos para a realização do concurso, então você deve se preocupar sim com o estudo de língua portuguesa e muitas vezes com o estudo de informática. Por quê? O edital ele acaba prevendo um conjunto de disciplinas que são para todos os níveis superiores, ou seja, para todos os cargos de nível superior, melhor dizendo, e aí acaba englobando o cargo de procurador, e apenas nos conhecimentos específicos é que você vai ter lá as disciplinas propriamente jurídicas. É muito ruim ou muito difícil, nesse caso, encontrarmos um edital em que o concurso de procurador, dentro do concurso realizado para vários outros cargos, tem apenas conteúdo jurídico. Eu soube que em Cajazeiras tentaram uma modificação do edital para tirar a parte de língua portuguesa e informática e deixar apenas a parte jurídica, mas isso não foi possível. Mas uma das curiosidades que nós temos aqui em Parnamirim é o seguinte: existem 2 cargos nesse concurso para a área jurídica. Existe um cargo de advogado e existe um cargo de procurador. E muita gente me procurou dizendo: professor, como é isso então? Como é que tem um cargo de advogado e um cargo de procurador? O advogado do município não é chamado de procurador do município e o advogado não é o procurador não é o advogado? Como acontece, por exemplo, na Advocacia Geral da União, o advogado da União, na verdade, é um procurador da União. Eu fui pesquisar direitinho o edital e estudar as suas idiosincrasias, e eu cheguei à conclusão que esse cargo de advogado do município de Parnamirim é quase que um cargo de advogado assistencialista. É um cargo de advogado que, na verdade, existe para realizar meio que um atendimento à população para retirada de dúvidas jurídicas e encaminhamento de algumas questões nesse sentido. Professor, de onde é que você tirou isso? Primeiro, o cargo de advogado só tem uma vaga, a remuneração é de R$ 1.268,87, mas ele diz que esse valor pode ser acrescido de vantagens e benefícios adicionais previstos na legislação. Carga horária 40 horas semanais e diz que os requisitos são curso completo de Direito, reconhecido pelo MEC, e registro na OAB. Na descrição sumária das atividades do cargo é que você percebe que, na verdade, trata-se de um cargo de advogado meio que assistencialista, pago pelo município para fazer alguns atendimentos à sociedade. Não chega necessariamente a ser um cargo de defensor municipal, nós sabemos que não existe defensoria municipal, mas se trata efetivamente de um cargo de advogado colocado à disposição da sociedade para a realização de orientações. Resumidamente, diz o seguinte, a descrição sumária de atividades: realizar acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações por meio de atendimento familiar, individuais e em grupo, participar da elaboração junto com as famílias e indivíduos, do plano de acompanhamento individual e ou familiar. Aí você começa a pensar, bom, eu acho que colocaram a descrição sumária do cargo de advogado de forma errada, pegaram de outro cargo e colocaram aqui. Mas ele diz, realizar orientação jurídico-social a indivíduos e famílias usuárias do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Então, veja, é um cargo de advogado colocado à disposição da sociedade para realizar orientação jurídico-social.
justamente a indivíduos que participam ou que são os usuários dos serviços do Sistema Único da Assistência Social. A cargo aqui nesse ponto do município. Então é um cargo interessante, é bem interessante. O município então deixa à disposição da sociedade um profissional da área jurídica para que esse profissional possa, nesse caso específico, ter o cuidado de realizar atendimentos e encaminhamentos jurídicos sociais em atendimento à sociedade que precisa disso. Muito provavelmente trata-se de um município que não tem sede de defensoria e, nesse caso específico, essa atividade é de uma relevância social extrema. Já para o cargo de procurador, nós temos 4 vagas, uma delas destinada a pessoas com deficiência física, remuneração R$ 2.500, mas também diz que esse valor ele pode ser acrescido com vantagens, benefícios e adicionais previstos na lei. Eu não encontrei informação adicional sobre isso. A carga horária é de 30 horas, não de 40. Como o advogado faz atendimento à sociedade, imagino que essa deve ser a razão pela qual a sua carga horária é maior. Requisitos, mesma coisa, curso de Direito mais registro na Ordem dos Advogados do Brasil, no que diz respeito à atividade profissional. E a descrição sumária das atividades, eu não vou passar por elas, justamente porque se trata, aí sim, nesse caso, do exercício de um cargo típico de procurador, ou seja, com a defesa judicial e extrajudicial do ente federado, no caso, o município. Você tem, então, para advogado e procurador, questões um pouco diferenciadas no que diz respeito às disciplinas. A quantidade de questões é a mesma, português para os dois são 10 questões e o conhecimento específico jurídico para os dois são 25 questões, mas distribuídos por disciplinas um pouco diferentes. Para advogado você tem constitucional, administrativo, tributário e financeiro, processo civil, previdenciário, até aí tudo bem, previdenciário não cai para procurador, penal, municipal que não cai para procurador, urbanístico e ambiental. Ambiental cai para procurador, mas urbanístico não. Então, de advogado para procurador, a diferença que você tem seria previdenciário, municipal e urbanístico. Para procurador, você tem constitucional, administrativo, tributário, processo civil, trabalho, penal, financeiro, ambiental e civil. Apenas direito penal aí é o que foge um pouco à regra no que diz respeito aos concursos de procuradoria, mas é comum também, existem muitas procuradorias que cobram penal, procuradorias municipais, procuradorias estaduais e a Advocacia Geral da União cobra também na prova objetiva. Lembrando que essa prova não tem subjetiva, você só tem, nesse caso, provas objetivas e provas de títulos. Bom, já falei que as provas são aplicadas dia 28 de abril. Essas provas vão ser aplicadas no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, mas podem também ser aplicadas na região metropolitana de Natal, né? As provas terão duração máxima de 3 horas e para os cargos de nível superior, a prova é no período matutino. As provas para os cargos de nível superior, item 9.1.4, código 201-261, serão aplicadas no turno matutino. Em relação aos títulos, você tem aí 7,5 pontos de títulos em jogo. A prova objetiva vale 10, é o que diz o edital. Embora você tenha aí 35 questões, 25 jurídicas e 10 de língua portuguesa, a prova totaliza 10 questões. A prova de títulos 7,5 por quê? Porque esses títulos estabelecidos no edital dizem respeito a todos os cargos de nível superior e ele prevê um título que não se aplica aos cargos jurídicos, que é justamente a residência. Ele fala curso de pós-graduação, você tem um ponto, no máximo 2, um ponto para cada curso de pós-graduação lato sensu, com no máximo 2 pontos em jogo. Residência na profissão para a qual se inscreveu no concurso, com carga horária mínima de 5.760 horas. E aí você tem mestrado e doutorado. Doutorado 3 pontos, mestrado 2,5 e a pontuação máxima do curso de pós-graduação 2 pontos. Então você teria aí 5,5, 7,5 pontos. A nota final é uma média ponderada da prova objetiva valendo 70% da ponderação e a prova de títulos valendo 30% da ponderação. Você tem então o concurso da PGM Parnamirim, mais um concurso que não tem prova objetiva. Prova subjetiva, perdão. Tem prova objetiva, prova de títulos, mas não tem prova subjetiva. Você pode estar se perguntando aí, professor, então, o que é que eu faço da minha vida então? Eu faço Cajazeiras, eu faço Parnamirim, eu faço Jericoacoara.
A prova de Jericoacoara e a prova de Parnamirim são provas que não têm provas subjetivas, são concursos que não têm provas subjetivas. Então, se você é uma pessoa que ainda não está preparada para enfrentar provas subjetivas, então me parece que você vai ter mais chances de passar nos concursos, no caso de Jericoacoara e de Parnamirim. De outra feita, aqui em Parnamirim, por exemplo, me parece que as pessoas que vão ter melhores condições de realização dessa prova com chances de passar são as pessoas que possuem algum tipo de título aqui. Eu não sei se existem pessoas com mestrado e doutorado que possuam interesse de fazer esse tipo de prova, especialmente em relação à remuneração dita no edital. Mas se tiver alguém com mestrado ou doutorado, se dando bem na prova objetiva, a chance de passar entre as vagas já é muito grande. No que diz respeito a Jericoacoara, mesma coisa. O concurso só tem provas objetivas e provas de título, então quem tem título acaba tendo uma vantagem nesse caso específico. Como a gente não tem como saber antes da realização do certame propriamente se existem muitas pessoas com títulos para a feitura dessa prova, eu acho que o termômetro aqui é justamente saber se você tem uma boa base em provas subjetivas ou não. Se você tiver uma boa base em provas subjetivas e tiver condições de enfrentar essa prova com dignidade, aí sim você pode fazer ou pensar em fazer a PGM Cajazeiras. Mas se você não tem nenhuma base, nunca enfrentou, nunca estudou provas subjetivas e seria a sua primeira vez nesse tipo de prova, levando em consideração e lembrando que se você está fazendo esse concurso para passar e não para teste, eu penso que a PGM Cajazeiras não é uma boa opção para quem não estudou ainda ou não tem ainda carga necessária para enfrentar uma prova subjetiva. Eu ficaria com Parnamirim ou ficaria com Jericoacoara, e aí nesse caso específico você vai analisar dos dois concursos aquele que você tem mais conhecimento em relação ao conteúdo programático. Não só no que diz respeito às disciplinas, mas aí nos pontos mesmo da disciplina. Ou seja, você vai em Constitucional, vê todos os pontos, vê nesse caso específico que você já conhece bem o conteúdo. Administrativo vai nos pontos, vê o que você já conhece o conteúdo. Tributário vai nos pontos, vê o que você conhece os conteúdos. Para saber qual dos editais você tem um maior domínio e controle do conteúdo programático. Como são concursos com questões poucas, ou seja, uma pouca quantidade de questões, significa dizer que a chance de ter alguém fechando a prova, gabaritando a prova, ou acertando muito próximo da totalidade dos pontos é muito grande. Então, suas chances aumentam exatamente na proporcionalidade do seu conhecimento e da sua segurança em relação a todo o conteúdo programático enfrentado aqui no edital e de conhecimento acumulado que você necessariamente deve ter. Isso falando em consideração em relação obrigatoriamente a Jericoacoara e Parnamirim. No que diz respeito a PGM Cajazeiras, se você tiver segurança ou tiver disposto a estudar para a segunda fase de lá, e aí você estuda para a prova objetiva com uma característica muito grande de prova objetiva estilo técnico e analista, ou seja, a prova deve ser muito cara crachá no que diz respeito ao estudo da lei, conceitos jurídicos simples e jurisprudência de fácil acesso. Tem que estudar lá português e informática, e aí enfrentar obrigatoriamente uma prova subjetiva. Esse é o ponto principal. Se você não faz prova subjetiva, Parnamirim e Jericoacoara seriam as opções a partir obrigatoriamente daquilo que você tem mais conhecimento em relação aos tópicos do conteúdo programático previstos em cada um dos editais. Então, se você gosta, sabe e quer enfrentar uma segunda fase, Cajazeiras. E me parece que das três opções, Cajazeiras é aquela que melhor paga. Exatamente porque em conversa com alguns procuradores do município de Cajazeiras, eu já disse aqui no canal e vou repetir, aquela remuneração de 3.850 do edital ela não é realista, porque o bruto lá para os procuradores do município de Cajazeiras comumente chega aos 8, 10 mil reais, situação já confirmada por pessoas que ocupam o cargo no município de Cajazeiras. Então, se a questão remuneratória é o principal e se você tem condições de enfrentar uma prova de segunda fase, PGM Cajazeiras. Se você não tem, Parnamirim ou Jericoacoara seriam as provas que você deve enfrentar. Se você tiver títulos, ótimo. Se você não tiver, tem que se dar muito bem na prova objetiva. E aí você tem que ver o conteúdo programático de cada um dos editais e ver qual deles, nesse caso,
você tem mais domínio de conhecimento do programa já existente, apenas para que você possa, nesse caso, estudar na reta final aquilo que você não tem tanto conhecimento e fazer uma boa revisão em relação aos outros conteúdos que você já domina em relação ao conteúdo programático. É uma decisão difícil, as 3 provas são na mesma data, mas eu imagino que você precisa, de uma forma muito realista, analisar quais são as suas opções e não somente isso, quais são as suas melhores chances em relação a cada um desses concursos. No que diz respeito a Parnamirim, obrigatoriamente o cargo de advogado só tem uma vaga e o cargo de procurador 4 vagas. Estatisticamente, a chance de passar para procurador é maior, mas isso também vai depender do número de pessoas inscritas e do número de pessoas optantes pelo cargo de advogado e também optantes pelo cargo de procurador. Lembrando que o cargo de advogado, como eu falei, é um cargo meio que assistencialista. Então você precisa ter, na minha opinião, uma conduta de saber que o exercício da advocacia para o cargo de advogado não é bem o exercício da advocacia no que diz respeito efetivamente à advocacia pública que nós conhecemos, mas uma advocacia mais assistencialista, que se aproxima muito mais com a atividade de um defensor no que diz respeito ao atendimento de pessoas assistidas para encaminhá-las e realizar orientações jurídico-sociais. Me parece que é isso a partir de uma leitura e de uma análise do edital. Então, PGM Cajazeiras, PGM Parnamirim, PGM Jericoacoara. Diante dessas informações, você me diz aí nos comentários qual desses concursos você deseja fazer ou você vai fazer, levando em consideração que esse final de semana, ou melhor, o dia 28 de abril, vai ser um dia bastante agitado para as pessoas que estudam para as procuradorias municipais e que estarão aí em algum desses lugares para realizar uma dessas provas. Eu imagino e prevejo que terei muito trabalho, especialmente porque depois de provas as pessoas normalmente entram em contato comigo para saber sobre possibilidades de recursos de questões, ou para que eu analise alguma questão de prova, ou para que eu diga se a prova foi difícil ou não, ou para que eu diga o que é que eu espero em relação ao corte e em relação à dificuldade da prova. Vai ser um final de semana aí que nós teremos 3 provas e muito provavelmente triplicada a demanda das pessoas em relação a esses questionamentos que são bem típicos pós-prova. Então, Jericoacoara, Parnamirim e, nesse caso específico, Cajazeiras, diga aí nos comentários, eu gostaria de saber qual é o concurso que você vai fazer, ok? Eu sou o Birajara Casado, se você quiser continuar acompanhando o canal e receber vídeos como esse, notificações quando cada vídeo subir, faça com que o YouTube trabalhe para você de graça. Assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.